Livro dos Juízes, capítulo 2, versos do 8 ao 12. Está escrito assim nesse texto: Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. O tema da minha reflexão nesta manhã, do dia da Bíblia, é: que tragédia é uma geração que não conhece o Senhor. Que tragédia é uma geração que não conhece o Senhor. Tenho meditado no livro dos Juízes. Ao lê-lo mais uma vez, sou surpreendido com a riqueza das Escrituras. E mais uma vez eu percebo que o nosso Deus não se omitiu sobre as infidelidades do seu povo. E muito menos se absteve de exercer graça e misericórdia. Afinal, longanimidade é com Ele mesmo, e todos nós sabemos disso. O contexto histórico do livro dos Juízes abrange, prezados, um período estarrecedor na história de Israel, que compreende aproximadamente os anos 1390 a 1040 a.C. O sucessor de Moisés, Josué, liderou o povo de Deus, que conquistou a terra prometida, a terra de Canaã, mas que deixou de conquistar muitas outras também. Esta foi uma época de grande abominação para Deus. Especialmente depois da morte de Josué, o povo de Israel passou a desprezar terrivelmente ao Senhor e a desobedecê-lo. Israel, prezados, imitava os povos pagãos e as suas abominações, e Deus sofria as infidelidades do seu povo. É nesse contexto do povo de Deus desprezando o próprio Deus, que nós lemos um versículo, o 10 do capítulo 2 do livro dos Juízes, e uma frase me chama muita atenção, ao tempo que esclarece o motivo de tanta obstinação e pecado no meio do povo. Reparem, esse versículo que eu me refiro. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Essa é a frase objeto desta reflexão, que me causa grande inquietação, angústia e um verdadeiro tremor nas minhas pernas. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Não é que não sabia que Deus não existia, não. Se tem uma coisa que Israel sempre soube, é que Deus existia. Não estamos falando de acreditar em Deus, de saber que Ele existe. Estamos falando de considerá-lo e considerar a palavra dEle, o que Ele quer para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Se continuarmos a leitura no livro dos Juízes, então nós veremos os desdobramentos e as consequências terríveis de uma geração que não conheceu o Senhor. Nós veremos que, por exemplo, prezados, que uma geração que não conheceu o Senhor, não o conheceu apenas como um ser pessoal, não. Essa geração também não conheceu os poderosos feitos do Senhor.
Essa geração não soube que o braço forte do Senhor esteve operando em todo o tempo. Essa geração não soube da grandeza da operação de Deus ao longo da sua história, com o homem desde a sua feitura no majestoso jardim do Éden. E isso é uma tragédia. É uma tragédia, uma geração que não sabe o que Deus fez no passado. E o próprio texto vai dizer que essa geração fez abominação contra o Deus que os tirou da terra do Egito, que fez milagres extraordinários. Mas essa geração não conhecia o Senhor. Uma geração, prezados, que não conhece a Deus, é uma geração que não deixará nenhum legado sobre Deus. É uma geração que não terá informações para dar sobre Ele. E uma geração que não tem informações sobre Deus, um pai que não tem informações sobre Deus, um avô que não tem informações sobre Deus, um líder espiritual que não tem informações sobre Deus, dará informação para essa geração que surge do seu coração enganoso, surge das suas opiniões próprias, surge da sua sabedoria que para Deus é loucura. Uma geração que não terá informações para dar sobre Deus, e isso me embrulha o estômago, isso me angustia por demais, porquanto o que se decorre de uma geração que não tem informações sobre Deus é a bestialização do ser humano. Bestialização. O resultado, prezados, da ignorância sobre Deus é o embrutecimento total do homem. Ele fica um bruto sem razão, ele fica destemido, ele fica obstinado, ele faz o que ele quer, o que o seu coração enganoso apresenta, o que o inimigo das nossas almas apresenta para nós fazermos. O resultado dessa ignorância, além da bestialização do ser humano, irmãos, convenhamos, temos visto isso a cada dia, temos visto o ser humano hoje, nós estamos vivendo uma época, eu falei aqui outro dia, que é a época das trevas, porque a nossa geração não está cumprindo com o seu papel. Nós não estamos valorizando a palavra do jeito que precisamos valorizar. Nós não estamos inculcando essa palavra nos nossos filhos, no levantar, no acordar, no ir para daqui para lá, de lá para cá. E o que acontece a partir daí? O que acontece a partir daí é que surge uma geração destemida, uma geração ousada, mas que anda segundo o seu coração. O resultado dessa ignorância é, de fato, esse embrutecimento. E isso tem acontecido cada vez mais, e nós temos percebido isso acontecer cada vez em gente cada vez mais nova. Semana passada, pregando num congresso da família, eu fui muito firme naquela igreja, e inclusive o pastor me agradeceu, depois o pastor até disse para o Marco Aurélio, disse para Débora que foi uma excelente palestra, porque eu tive que dizer para aqueles meninos, que o pai e a mãe que não estiveram educando e criando o seu filho na disciplina e administração do Senhor, segundo a palavra, ele está sendo tremendamente infiel, porque Deus, quando entrega um filho para nós, Ele entrega para nós um lindo bebezinho. E falei lá naquela noite, que o Saddam Hussein não nasceu Saddam Hussein. O Osama Bin Laden não nasceu Osama Bin Laden. O maníaco do parque não nasceu o maníaco do parque.
aquele médico Abdul-Masih, que fez aquelas monstruosidades, ele não nasceu aquele monstro. Ele se transformou naquele monstro. Ele não recebeu os ensinos da palavra de Deus. Ele pode até ter passado pela palavra de Deus, mas os seus pais não inculcaram na mente dele a palavra de Deus. Tem gente que acha que o Saddam Hussein nasceu Saddam Hussein. Lê do engano. A palavra de Deus vai dizer que herança do Senhor são os filhos. E não é só filho de crente que é herança do Senhor, não, irmãos. Qualquer pai, pode ser um ateu e mãe, que tiver um filho, está ganhando da parte do Senhor uma herança linda. Lidar com o desconhecimento sobre Deus em nossa geração é um desafio para pais, mães, líderes espirituais, professores de EBD. É um desafio. Nesse mundo pós-moderno, globalizado, nós somos aquelas pessoas que Deus tem vocacionado. Eu sempre achei que Deus, primeira vocação minha, eu sempre entendi de Deus que a minha vocação primeira foi para ser pai e para educar e levar os meus filhos, não somente a serem salvos, mas a andar com o Senhor. Uma vocação linda, maravilhosa, que todo pai precisa descobri-la. Precisa descobri-la. Mas nós somos chamados também para ajudar outros, para ajudar os nossos alunos, para ajudar qualquer pessoa que Deus coloque na nossa frente para ajudar, porque não fazê-lo é uma tragédia horrorosa que pode acontecer. Uma tragédia. Os nossos filhos serão o resultado daquilo que eles estão vendo em nós, do ambiente em que eles estão sendo criados, daquilo que está sendo inculcado nas suas mentes, nos seus corações. Eles serão resultados da firmeza que demonstraremos para eles, baseado na palavra. Para termos a percepção sobre a importância de cumprirmos o nosso papel em nossa geração, precisamos entender e reconhecer algumas coisas. Precisamos reconhecer que o temor ao nosso Deus, o nosso amor por Ele e o nosso desejo de servi-lo veio, sem dúvida nenhuma, daquilo que foi inculcado em nossos corações. Daquilo que aprendemos e apreendemos sobre o nosso Deus. É fundamentalmente importante, prezados, estar claro nas nossas mentes e nos nossos corações, que todo aquele que conhece a Deus e foi salvo por Ele, é fruto da pregação, é fruto da proclamação da Boa Nova, é fruto daquilo que ouviu sobre os poderosos feitos do Senhor. O temor dos nossos filhos deixarão de fazer coisas erradas, os nossos filhos, eles deixarão de fazer coisas que desagradam a Deus a partir do momento em que eles virem esse temor nos pais. Eles precisam primeiramente ter esse temor a Deus, para depois esse temor refletir nas suas práticas diárias, e isso tudo vem através deste livro. É a partir da grandeza das informações sobre um Deus que é eterno, autoexistente, que não teve nenhum conselheiro, que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra, que começaremos a fundamentar nossa fé no Todo-Poderoso. É a partir do que nós sabemos, é a partir da intervenção de Deus no Éden, por exemplo. A partir dali, Deus providenciando vestes de um animal inocente, para não matar aquele casal lá naquele jardim. Um animal que fora sacrificado inocentemente já
apontando para o Senhor Jesus que tira o pecado do mundo. É a partir de uma história, é a partir daquilo que Deus fez por ocasião do dilúvio, construindo uma arca fechada por fora, um tipo maravilhoso de Cristo, mostrando que somente quem estava naquela arca poderia ser salvo. É a partir do sacrifício de Isaque, um animal preso pelos chifres para salvar Isaque, apontando para Cristo. É a partir da morte dos primogênitos, é a partir do livramento dos primogênitos de Israel por causa do sangue nos umbrais da porta, apontando também para o livramento de Jesus pela cruz. É a partir do conhecimento pela palavra, do livramento que Deus deu para os israelitas quando estavam sendo mortos pelas serpentes. Quando Deus manda construir aquela serpente de bronze, e manda todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze, seja salvo, apontando para o Senhor Jesus que seria levantado do túmulo. É a partir do conhecimento disso e da prática daquilo que temos descoberto na palavra, é que teremos uma geração que teme ao Senhor. É que teremos uma geração de crianças respeitadoras, teremos uma geração de crianças que não somente sabem que Deus existe, mas de crianças que sabem que precisam andar no temor do Senhor e em obediência. E da onde vem todo esse conhecimento, prezados? Esse conhecimento vem da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Por isso eu louvo ao Senhor pela vida do meu pai e da minha mãe. Eu louvo porque o papai na informalidade, no dia a dia, andando para cá, andando para ali, indo para a fazenda, indo numa praça, ele aplicava o que Deus mandou Moisés aplicar. Tu as inculcarás no coração dos seus filhos. Papai sempre nos chamava a atenção e aproveitava uma situação para nos ensinar o que a palavra de Deus dizia a respeito de alguma coisa. Neste domingo em que os batistas brasileiros comemoram o Dia da Bíblia, nós precisamos, prezados, mais do que nunca, ser uma geração que conhece a Deus e os seus poderosos feitos. E por isso precisamos valorizar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo em sua segunda carta, Paulo vai dizer assim, no capítulo 3, versos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo já havia dito a Timóteo, na primeira carta, que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Digna de toda aceitação. Primeira coisa que eu destaco aqui dessas afirmações de Paulo, prezados, é que nós precisamos valorizar as Escrituras, porque elas foram inspiradas por Deus e, portanto, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu não temo a minha vida como pastor, eu não temo aquilo que eu falo, eu não temo por um motivo muito simples, porque eu tenho seguido sempre, eu tenho procurado falar, não aquilo que está no meu coração, mas aquilo que está na palavra de Deus. Já disse aqui para os irmãos, que quem vai se aconselhar comigo, e aqui já teve vários já que se aconselharam comigo, sabem que escutam de mim, você quer ouvir uma palavra que vem do meu coração, ou você quer ouvir uma palavra de Deus? Porque a palavra, ela foi inspirada por Deus para ser escrita. E, como diz mesmo a palavra, ela não foi escrita por particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Foi isso que o apóstolo Pedro disse em uma de suas epístolas. Precisamos valorizá-la, precisamos
por um motivo muito simples e importante, porque quando nós lemos a palavra de Deus, prezados, algo tremendamente poderoso acontece conosco. O Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e terra, começa a falar conosco. Não é brinquedo isso não, irmãos. Não é brinquedo quando nós abrimos a Bíblia e pensar que eu abro a Bíblia e Deus começa a falar comigo. Deus começa a falar comigo e Deus começa a falar com você. É uma grandeza. É por isso então que Jesus, e eu citei esse versículo na minha pastoral, é por isso que Jesus vai dizer assim: vocês erram tremendamente não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Uma geração que não conhece a Deus e os seus poderosos feitos, é uma geração que está fadada ao fracasso na vida aqui neste mundo. Não pense, prezados, não pense que não acabará em tragédia se nós não investirmos na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que fazem parte dessa geração. É tragédia, e nós temos visto o que está virando o mundo. Uma geração que não conhece Deus e os poderosos feitos do Senhor, é uma geração que agirá segundo o seu coração. É uma geração que será marionete do próprio coração e marionete do inimigo de Deus e das nossas almas. E a outra coisa que eu quero destacar, já estou partindo para o fim, é que as Escrituras, segundo Paulo, são dignas de toda aceitação, porque elas são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Eu ainda quero correr um risco de ser castigado por Deus, e eu quero acrescentar mais a essa afirmação. Eu quero lhes dizer nesta manhã, que estamos comemorando o dia da Bíblia, que elas não são apenas úteis, não. Elas são absolutamente indispensáveis. Indispensáveis para a nossa geração. A Bíblia é o guia seguro para o ensino. É o melhor parâmetro que temos para repreender alguém. É o melhor exemplo para que alguém possa ser corrigido. E sobretudo, o melhor manual para a educação do homem no intuito de levá-lo a praticar coisas justas. É na palavra. E o resultado será maravilhoso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer fazer tudo direito, meu irmão? Minha irmã? Você quer ver seu filho fazendo tudo direito? Seu neto, seu sobrinho, seu irmão? Anda segundo a palavra. Procure conhecê-la mais. Procure pesquisá-la mais. Procure andar segundo o que ela diz. E sabe o que vai acontecer? Vou te responder com ela mesma. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.